Eles me pagam! Eles me pagam! Eles vão de me pagar! Porque meu padrinho voltará e a profecia de se cumprir! Eles voltam e nós vamos acabar com essa história! Viva Paulo Conselheiro! Viva Canudos! Viva a luta revolucionária! Viva a sociedade organizada! Viva a Igreja Popular! Viva! e tantos no Carataca, no Uauá, lá no Bendegó. 1880 e tantos no Carataca, no Uauá, lá no Bendegó. Morto na curva não sabe o caminho. Não foi sonho, foi verdade. Eu vi a lua gemer, o solo suspirar. Nas suas longas andanças pelo Nordeste inteiro, onde não havia igreja, ele erguia um cruzeiro que ficava como símbolo da luta do catingueiro. O povo ia aumentando do lado do conselheiro, entendia que ele fosse de Jesus, um mensageiro vindo para salvar a todos com um poder verdadeiro. Canudos é uma terra da história, né? A história é velha, né? A história é velha. Que a Guerra de Canudos foi de 94 a 98. Quem eliminou ela foi aquele presidente Prudente de Moraes. Prudente de Moraes. Canudos? Não, esse Canudos é a biografia, meu irmão. Essa aí ficou na história. Antônio Conselheiros e pai e pá. Olha, Canudos ficou na história. Meu avô, meu tio, morreu com 100 e tantos anos e teve em Canudos. E eu tenho um avô, pai do meu pai. Tem 98 anos e mora em Euclides da Cunha e fala na Guerra de Canudos. Contava muito a história de Antônio Conselheiro, que ele passou aqui e subiu até aqui a Santa Cruz. Então, quando ele esteve aí na Santa Cruz, as paredes da Santa Cruz começou a minar água. E aí diziam que era milagre, isso e mais aquilo. Então, o meu avô falou que a Santa Cruz estava chorando devido à inclamidade que havera de acontecer há poucos dias, como de fato aconteceu. Como diz a história, que morreram 25 mil homens. E quando acabou, o conselheiro chegou, sabe o que o conselheiro dizia? O Vilinhas desterrada que anda em pastos perdidos, volta a volta e procura o senhor da boa vida, porque ele não queria a república, ele não queria a república, ele só queria a monarca. O Antônio Conselheiro, eu acho que seja qualquer um de nós que queira ser, porque se nós fazer a vontade que ele fazia, nós somos Antônio Conselheiro. Porque ele era um homem que gostava muito de dividir, ele era um homem que gostava muito de compartilhar com os pobres. Por isso, os grandes que estavam lá no poder derrubaram com ele até que mataram. Mas a luta não se acabou, a luta ficou continuando mais forte. Só os beatos como Antônio Conselheiro e tantos outros no Brasil, chegando aqui nessa região, junto com os guerreiros de Canudos, puderam despertar uma outra história, que foi destruída e que está renascendo hoje na caminhada de luta do povo. Então Canudos, através do povo, através dos seus guerreiros e do Antônio Conselheiro, do profeta Antônio Conselheiro, eles conseguem hoje estar presente na vida do povo e fazer com que esse povo possa transpor todas essas barreiras, todos esses muros que atrapalham a vida do povo e que ainda o povo não conseguiu se libertar de todos eles. A vida como um galho vai brotar, a luta pela terra gera pão, amores vão de novo conversar.
Então, companheiro, aqui essa construção desse barraco, a gente construiu, reuniu nossos companheiros todos e a gente lutou numa batalha muito forte e a gente construiu aqui esse barraco. Aqui é para nós projetar nossos trabalhos. Qual é o nosso trabalho? Todas essas dificuldades que nós vemos, nós trazemos nossos irmãos para aqui, para que nós decida como vai a grilagem aí, companheiros. A grilagem vai mal, então aqui nós decidimos aqui dentro dessa construção, para que nós tire pista de nós chegar até os órgãos competentes do governo do estado ou do presidente da república, para que nós tenha vez e voz naquilo que é nosso. Então, companheiro, nós fizemos aqui essa barraca para que nós lute a benefício de todos. Isso não é a benefício de mim, de eu só e de ninguém só, é a benefício de todos. Para que todos tenham um dia de vida melhor. Para ver se nós colhe aqui uma aguarda aqui na nossa fazenda, que aqui está uma situação péssima. Quando a seca vem, que está com 3 meses ou com 4 meses, nós se desloca daqui 2 léguas, légua e meia, para nós ver uma lata d'água na cabeça. Ou então passar até o dia, até a noite, a madrugada, para nós ficar esperando uma gotinha d'água que soa numa cacimba ali mais à frente, não é? Então é isso que nós fizemos aqui, esse barraco, é para nós conseguir tudo isso com fé em Deus e com a força dos irmãos e da união de todos. Cansados de trabalhar como escravos, os lavradores se mudaram para Canudos. O poder dos fazendeiros se enfraquecendo. O povo humilde construía com suas próprias mãos um novo céu e uma nova terra. Popular para nós. Foi a luta de Antônio Conselheiro. Popular para nós é nós fazer o mutirão. Popular para nós é nós dar as mãos rendidas, quer dizer, abraçados a todos. Popular precisa ficar muito importante. É importante que todo mundo saiba. Popular foi aquilo que Antônio Conselheiro teve. Quem vem as pequenas guerras, as grandes guerras. Jesus disse no Evangelho, as guerras, de onde vêm as grandes guerras? É de vocês? As guerras não vêm de nós. A guerra vem do politiqueiro. A guerra vem de quem manda na polícia. É nós que batemos polícia ou é a polícia que bateu nós? É nós que tomamos a terra ou é o grileiro que tomou a terra de nós? É nós que espilhora o rico ou é o rico que espilhora nós? É nós que toma o direito da criança ter a escola ou é o rico que prende, fecha o nosso hospital, cobra os grandes impostos e quando acabar não nos dá o direito? É preciso que nós entendam e nós respeitem que a luta de Antônio Conselheiro era em cima disto, para nós ser livres, para nós ser independentes. A nossa luta é essa, para nós ser independentes. Quando uma pessoa dizer que popular é inútil, essa pessoa é um sacana, é um safado. Ah, companheiro, quando é que você vai? Vamos trabalhar o patrão. Que patrão é esse? Que vocês levam a vida só a caminhar para esse patrão? O nosso patrão que dá o dia para nós ganhar e ganhar o salário para dar de comer aos nossos filhos que estão se acabando de fome. Ô, companheiro, esse salário que vocês sempre ganham nesses patrão, dá muito bem para vocês sobreviver ou não dá? Esse salário é o dia a dia. A gente ganha, se ganhar 2 dias na semana, é com esses 2 dias que a gente ganha um saláriozinho de 10 cruzados. Uns 2 dias, 5 cada um dia. E é para nós dali tirar o feijão, comprar o feijão, comprar a farinha, o sal, o gás para a gente se alumiar à noite. Por sinal, companheiro, eu estou até numa situação difícil, não sei o que é que faço. Estou com um filho lá se acabando de doente e com fome. E até que ontem faltou o açúcar para fazer a garapa, o chazinho. E eu fui lá no patrão, ele disse que era para eu vir trabalhar hoje, senão não me emprestava. Companheiro, eu vou lhe contar um exemplo muito importante para nós sofridos, para nós trabalhadores que já vai alenhado, não é? A gente aqui sempre trabalha de mutirão, não é? E no mutirão, fazendo o quê? Companheiro, fazendo o quê? Sim. A gente faz uma cabana para a gente se reunir, para a gente discutir nossos problemas, para a gente mulher trabalha também? Trabalha mulher, trabalha criança, trabalha todo vivente que está aí no Brasil, todo mundo trabalha. Aqui é uma coisa ampla, que é uma coisa que estuda
dá muito fruto para nós. Então o que é que acontece, companheiro? Ei, companheiro, e tem comida para dar nossos filhos? Tem comida para nós. Ah, então vou ficar aqui mais você, companheiro. Mostra o trabalho. Um pouquinho de farinha, de outro farinha, um pouquinho de feijão, certo. e ali nós dividimos e o companheiro pode chegar sem nada. Ah, pois mostra o trabalho, olha o trabalho. Companheiro, pode começar aqui que nós vamos Tá muito bem, tá muito bem, companheiro. É isso mesmo. Eu venho de lá da roça, eu venho do interior, feito que eu sou guerreiro, sou bom sertanejo, sou bom lavador. No momento em que a igreja no Brasil estava mergulhada numa visão de mundo, tão distante dos problemas concretos do povo, o conselheiro já traz, há 90 anos atrás, toda essa preocupação, carrega essa preocupação pelo Nordeste, de fazer com que a fé tenha toda uma dimensão e toda uma força bíblico-profética. E foi por isso então que a semente do conselheiro não passou. Foi por isso então que, apesar da destruição de Canudos, a fé continuou, apesar do silêncio que houve, apesar de tantas décadas passadas, mas aquilo que o conselheiro ensinou, aquilo que o povo de Canudos ensinou como fé profética, como fé para a união do povo, como fé para a conquista da terra, como fé para a administração da religião do povo, da religiosidade do povo, como fé para a administração do poder da cidade, a administração da cidade de Canudos, tudo isso então, esta fé não morreu. E hoje ressuscita na Igreja Popular, ressuscita através do movimento de Canudos, está ressuscitando cada dia nas crianças, nos jovens, nas mulheres, nos adultos. Está ressuscitando porque é esta fé que nasce de Jesus de Nazaré. É esta fé identificada com a vida dos profetas. É esta fé que nasce do mundo catingueiro, da vida do povo camponês. E esta fé foi guardada na memória, no coração e na mente do povo. Lá eu vi rios de leite, barreiras de carne assada, lagoas de mel de abelha, atoleiros de coalhada, açudes de vinho do porto, montes de carne guisada. Feijão já nasce no mato, maduro e já cozinhado. O arroz nasce nas várzeas, já prontinho e despolpado. Peru nasce de escova, sem comer vive cevado. Primeiramente nós tratamos de empatar dele não puxar arame. Veio delegado de terra de Uauá, embargou 2 vezes, ele não atendeu. Então nós puxava o arame, porque era dele, podia, puxava. Então nós nada tínhamos o que fazer, nos intimou, deu queixa no juiz, em Monte Santo. Então nos intimou, depois da roça cercada, nós ficamos atados sem saber o que fizesse. Mas depois fomos se reunindo, fomos se combinando e fomos se ajeitando e fomos se reunindo até que criou-se um golpe grande. Se reunimos um golpe grande, aí decidimos, vamos derrubar, vamos. E aí encostemos e tanto derrubemos como foi cortado. Que a gente aqui não tem de que sobreviver, vive do preá, vive do coelho e vive de outras coisas. E se a gente não derrubar essa cerca, quando é que as mulheres vão quebrar o pau de lenha? Vamos derrubar, é onde nossa criação passa. Seu Melo do pacificar desta terra. E nós derrubamos que meu bisavô tem uma capeira aqui dentro do terreno.
Nós temos que derrubar, que nós temos que precisar. Nós derruba. Nós temos que derrubar essa terra, porque, companheiros, a terra aí é nossa, se nós temos que derrubar mesmo de qualquer maneira, dê o que der. Vamos derrubar, nós só devemos temer a Deus. Nós temos que derrubar. Deus, sai e bota na terra. O primeiro filme foi de Deus e o Diabo na Terra do Sol. O primeiro foi de Cláudio Rocha, com Geraldo Reis e Leonardo. Já viram falar? Já. Já viu? Já. Com a pesona na cabeça? Olha, quando eu botei, a pedrinha que eu botei foi porque eu sei da história da pedra do Bendegó. Já viu falar? A pedra foi até no Bendegó para o rio, no tempo da monarquia. Entendeu? Foi Dom Pedro II que carregou. E ele mandou dizer até de Fleita, que era o dono do terreiro, onde a pedra teve, quanto era a pedra. Ele mandou dizer que não era nada. Ele mandou dizer que o maior do Brasil era o Monte Santo, que por isso é comigo. Portanto, nós temos que ter fé em Deus e lutar por a terra e gritar dentro da terra, pode arder o que arder. Se tiver sangue, mas nós enfrentamos a terra, que quem nos ajuda é Maria Santíssima, que quando ela disse que tomava os direitos dos grandes para dar aos pobres, é porque ela não é mulher mentirosa, ela é firme, está aí para ajudar os filhos dela. Aconteceu uma guerra muito cruel aqui, pertinho da gente, então era importante rever essa história. Diziam que o Antônio Conselheiro era fanático, que era um louco, então vamos ver se é isso mesmo. Vamos ver por que essa experiência foi combatida, porque veio todo o exército do país para acabar com isso aí, né? Qual é a importância disso aí? Então a gente foi revendo também a história, que é uma história que hoje a gente compara com a nossa. Quando o povo começou a se organizar aqui também, foi combatido, está sendo combatido, até pela igreja, inclusive, né? Então é uma história que tem muito a ver com a gente. Canudos está profundamente ligado à vida do povo. Os agricultores estão sofrendo, isso vem retificarem, gritando seu grito de guerra, veio se apresentarem, mostrando que ele
eles estão do jeito que vem pra trás. Não atire nós não. Não atire nós não. Que nós vem. Nós vem. Dá uma grande sorte. Nessa terra. Nessa terra. Vocês estão me enganando. Era um lugar diferente dos outros. Na cidade só havia uma lei, a lei da partilha. Os viventes de Canudos, unidos, organizados, criaram fartura para todos. Deixem-me viver, deixem-me falar, deixem-me crescer, deixem-me organizar. Esse é o refrão de uma canção daqui que a gente fez, diante de tanto sofrimento, de tanta tristeza e tanta dor que passa o povo humilde aqui no sertão. E aqui, nesse Monte Santo, aqui diante do Monte da Santa Cruz, a gente pensa que o grande ideal da vida, o grande ideal do povo daqui é crescer, é se desenvolver, é poder viver e viver dignamente. A vida aqui significa água, significa terra, significa saúde. Então, deixar crescer esses ideais do povo, deixar que isso aconteça algum dia, é o que mobiliza a gente, é o que faz a gente permanecer aqui, é o que faz a gente viver a fé da gente, é o que faz a gente contribuir para que possa nascer uma igreja do povo, para que possa nascer organizações livres e independentes do povo, para que possa nascer uma igreja que o próprio povo administra, que os camponeses administram, uma igreja que imita a igreja de Jesus de Nazaré. Nós derrubamos a cerca porque se nós não derrubar nós vamos morrer de fome, porque aqui é a área coletiva da gente viver, criar. Se a gente não criar, como é que vive numa terra dessa que nós não tem salário para viver? Tem que derrubar, é o único jeito para nós tem que morrer na bala, mas não de fome. Nós derrubamos a cerca porque a roça não era dele. Nós vamos derrubar ela, porque não é dele, ele grilou nossa. E se ele botou o arame é dele, mas se ele botou a terra não é não. E nós vamos derrubar, porque é onde nossos bichos pastam. E se a gente não derrubar, nossos bichos vão morrer de fome. E a gente vive num sertão arrasado como esse, nós vivemos do bode. Nós vivemos do bode. Se nós não viver do bode, de que é que nós vamos viver? E não é todo ano que a gente tem a safra. A safra assim, o feijão e a farinha. Então nós vamos derrubar, olha, tanto a população dessa de criança, onde é que eles vão se arranchar? No momento desse, tudo pequenininho. Então nós vamos derrubar, e eles estão tudo aí prontos para derrubar junto com nós. E nós vamos derrubar não, vamos cortar. Vamos cortar e esbagaçar. E se ele for bom, entrupique. Porque dinheiro não presta não. Porque nós não adianta dinheiro, nós já adianta o povão, tudo de braço dado assim, ó. Estamos para derrubar todo mundo junto. E ninguém espalhar. Já chega gritando sofrer, já chega gritando esperar. A luta vai ver, difícil na lei ou na mar, nós vamos ganhar. A luta vai ser tão difícil na lei ou na mar, nós vamos ganhar. Quem gosta de nós somos nós, aquele que vem ajudar.
vamos ganhar. Por isso confia em quem luta, a história não para, nós vamos ganhar. Prende 4, mas não prende 100. Quem tiver medo de morrer, fica revido. Aí quando nós chegarmos, só descer os alicados para rir. Só mãos unidas, mãos caminheiras, mãos fraternas, mãos de lutas, mãos fortes, vai conseguir trazer a libertação do povo. A terra na estação de Canudos é conquistada com mãos proféticas de camponeses organizados. Não são qualquer mãos, não são mãos católicas, não são mãos politiqueiras, são as mãos do povo que crê na proposta viva de Jesus de Nazaré, que caminhou com o povo desta mesma maneira e que lutou com ele de forma organizada para conquistar a sua libertação, para conquistar um mundo melhor, que se chama Reino de Deus, na terra como no céu. Eu cansado de saia à procura da terra no mundo sem fim. Tão depressa me deparei com a dificuldade, sem fazer de para menos para mim. Tão depressa me deparei com a dificuldade. Os patrões que eu tive na vida se mataram. Promessas bonitas, promessas fizeram em vão. Só tristeza e miséria comigo brigaram. E da prova que eu fiz agora só recordação. Só tristeza comigo brigaram, e a safra que eu fiz agora. E na manhã do outro dia, a luta recomeçava, a bala cortando o espaço, para todo canto zoava. De volta e meia, um soldado sem vida no chão tombava. Lutavam contra os jagunços, gente do Brasil inteiro, do Amazonas, Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Rio Grande do Sul, para atacar Conselheiro. Aí vamos embora. Ei, Monte Santo aí, ó. Olha, Serra Piquaraçá, Monte Santo, Bahia. Eu falei, só paga 10 da foto, ei. Olha lá, Pajeú, cuidado com a matadeira, faz que nem Mandacaru, Juazeiro e Quixabeira. Sobreviva às mais duras soleiras,
Canudos do Vaza Barris, onde ecoa uma voz conselheira que entoa uma canção que diz: o povo quer se organizar, o povo quer resolução, quer pra vida melhorar em cada vila do sertão. O povo quer se organizar, o povo quer resolução, quer pra vida melhorar, uau, uau, pra iluminar a escuridão. Além de bode com farinha, umburana e utopia, e forró no São João, é toda a comunidade no açude de Cocorobó, reunida com alegria, discutindo o dia a dia de uma vida bem melhor. É desgracioso, desengonçado e torto. O andar sem firmeza, sem aprumo, quase gigante e sinuoso, aparenta a translação de membros desarticulados. Não traça trajetória retilínea e firme. Avança celeremente num bambolear característico de que parecem ser o traço geométrico os meandros das trilhas sertanejas. E, se na marcha estaca, cai logo de cócoras, atravessando o largo tempo numa posição de equilíbrio estável, sentado sobre os calcanhares, com simplicidade a um tempo ridícula e adorável. É um homem permanentemente fatigado. Entretanto, toda essa aparência de cansaço ilude. Nada é mais surpreendedor do que vê-la desaparecer de improviso. Basta o aparecimento de qualquer incidente exigindo-lhe o desencadear das energias adormecidas. O sertanejo é, antes de tudo, um forte. É o quê? Eu sou sertaneja, me orgulho de ser sertaneja. Demais, demais, demais. Você já ouviu falar em João Guerra? Até o nome vem da guerra. Aonde as forças se juntavam, viu? E ali fizeram a divisa das soldados, faziam a cerca de soldados por aqui e outro por lá. Até quando foi 1 ano e 7 meses trabalhando nisso, entendeu? 1 ano e 7 meses foi que eles fecharam. Canudo, viu? Aí entra aí agora. A sobrevivência dizia ele que o passadio não existia dificuldade. Tinha de tudo. Eu chegava de tudo, de tudo. Até eu digo, e roupa? Como é que fazia? Eles mandavam o povo que vinham visitar o conselheiro, que voltavam, mandavam o que ele dizia que precisava, eles mandavam. E era assim, não faltava nada. A morte do conselheiro, ele mesmo dizia que não sabia. Ele adoeceu, ficou sem querer comer, sem perguntar o que era que estava sentindo e nada. E aquilo foi dando, com 7 dias morreu. Seguindo a profecia, ressurgiu das cinzas, voltou a incomodar os poderosos, que mais uma vez a destruíram. Se em 1897 Canudos submergiu num oceano de chamas, desde 1968 está submersa nas águas de Cocorobó. Diante dessa exigência de viver, de crescer, de se desenvolver, existem todos esses poderes que estão aí, que querem controlar o povo, que querem dominar o povo, né? É o poder religioso, é o poder civil, é o poder fundiário, é o poder político. Então existe toda uma ação organizada para querer controlar, para querer administrar aquilo que o povo tem, aquilo que o povo faz, aquilo que o povo cria. Então eu acho que o combate que vai ser feito, que o povo está fazendo, é justamente o povo admitindo essa consciência de que é preciso transformar esse sertão, de que é preciso conseguir avançar na questão da água, na questão da terra, na questão da política séria, da política do bem comum,
Então, o combate a esses poderes que querem controlar o povo, que querem dominar o povo, se dá na medida em que os camponeses, que o mundo camponês, toma consciência de que esta realidade é uma realidade de morte, é uma realidade de opressão. O combate, então, é para vencer isso aí. A grande luta é vencer, é transpor essa barreira do atraso, essa barreira de todas essas amarras que são feitas ao povo e que esses poderes, tanto religioso, como político, como o fundiário, impõem ao povo camponês. Eu vou ter água pra molhar meu coração. Eu vou ter água pra molhar meu coração. Se desça desse palco. Eu não deixo não, vocês estão me enganando. Se desça desse palco. Vocês estão me enganando. Se desça desse palco. E aqui a Culabó tinha a mão assim, não atire nós não, que nós vamos dar uma grande sorte nessa terra. O pessoal da derrubada de cerca vai dizer aqui como é gostoso dar resposta a esses assassinos de Canudos. Ó, depois de a roça feita, então mandou o oficial de justiça, combinado com o juiz, para intimar os ocupantes que viviam na terra para escorraçar. Mas, então eles nada fizeram que não podiam fazer, veio uma advogada do Interpa. Chegou, eu perguntei a ela, nós derruba, não posso mandar, nós corta, ele abre ação contra vocês, mas vocês abrem os braços, se desenvolvam, que nós lhe ajuda, de que jeito? Que não diz, o besta, o tabaréu da caatinga, que de nada sabe. Então, ele desenvolveu, se reunir, discutir, e juntar as comunidades, aí depois de tudo junto, meteu o alicate, não foi o trio que achou, foi esse, não tinha outro. Cortar o arame desse filho do cão, começar a derrubar, ele não atende, ataca o serviço, então alicate. Cortando esse peste atende, porque cortando acaba com tudo e derrubando fica inteiro. Alegria, povo meu, pois Canudos não morreu, pois tá vivo no avião, já não veio no coração. E o que eu fiz pra merecer essa glória vem do morrer, meus seguidores, a força que eu fiz pra merecer essa glória vem do morrer, meus seguidores, a força dos guerreiros se acabar. Nordeste que eu tanto amei, nos olhos do labrador, o dia amanhecerá, liberto do agressor. E o que eu fiz? Aqui chegou uma caravana de conselheiro com o pessoal. O conselheiro com a caravana de gente. Aqui fizeram aquele caminho de Pedra e Cal da Santa Cruz, o pessoal de conselheiro. Agora pegaram a perseguir, que ele vinha com a comunidade, e pegaram a perseguir, escreveram qual era o governo desse tempo. Digam aí, eu sei, mas não me lembro.
penitentes e contritos na sagrada procissão, pra bandeira de Canudos anuncia a ressurreição. Usaram as águas do rio, que nem armados medonhos, pra destruir a morada Terra Santa do Beato Santo Antônio, pra destruir a morada Terra Santa do Beato Santo Antônio. Penitentes e contritos na sagrada procissão, pra bandeira de Canudos anuncia a ressurreição. Ou não? E fizeram o quê? Usaram as águas do rio, que nem armados medonhos, pra destruir a morada Terra Santa do Beato Santo Antônio, pra destruir a morada Terra Santa do Beato Santo Antônio. Usaram as águas do rio, nós. Que nem armados medonhos, pra destruir a morada Terra Santa Bonito. do Beato Santo Antônio, pra destruir a morada Terra Santa do Beato Santo Antônio. O que o conselheiro mostrou, inclusive mostra para os movimentos de hoje, para o partido de hoje, para quem trabalha com o povo, é que ali havia uma grande força popular. Ali havia uma grande força de combate, uma força de planejada, organizada, decidida, definida, colocando em comum um grande ideal, que era a defesa da cidade, que era a defesa do povo camponês. O conselheiro, então, continuou sendo uma grande lição, muito mais do que alguns profetas da Bíblia, porque ele continua mostrando uma grande exigência que é atual. Não basta só a fé, não basta só conseguir certos bens para o povo, não basta só organizar o povo, mas é preciso que o povo consiga forças para combater. Minha gente, nós estamos aqui reunidos, companheiro, para fazer o quê? O grileiro cercou nossa terra. O que é que nós vamos fazer? Derrubar. Vocês têm coragem? Tem coragem. Temos. É pra morrer. Ah, pois eu tenho medo, que o homem é rico. Mas o rico dele, riqueza dele, vale nada. Boa da terra, vale nada. Mas o homem é fazendeiro, ele não sabe o que é pissuio. Mas eu quero é meus direitos, não quero as fazendas dele, não. Então, só não tem boca em mim, não. E agora? E se nós for derrubar e nós for morrer na cadeia? Não morre de vez, mas de frente. Morre, quem tiver medo de morrer, se enterra vivo. Ouvi quando estava para pegar a guerra do Canudo. Quem vinha cantando era a força. Marcha ordinária, marcha. A polícia do 12 e o 31, que é soldados que marcham para a morte no carrecolheiro. Um quadro terrível. E depois que passou a guerra, meu pai que tinha uma fazenda aqui perto, me trouxe eu com 4 anos
e ele me levou, eu lá me assombrei, porque o que vi lá foi horrível, não posso nem me lembrar, era o inferno dantesco, quantidade de mais de 2 quilômetros de terra coberto de gente morto, era um quadro terrível. E lembro, o conselheiro era um homem seco, era meio alto, mas nem era grosso, era um homem bonito, cabelo preto, a barba preta. O homem conselheiro era um homem bonito. O modo de seguir Antônio Conselheiro é porque muitos acreditavam que ele era o bom Jesus. Era Jesus que estava ali, não era outro não, era o bom Jesus. Foi por isso que seguiu. A razão da guerra foi somente o Antônio Conselheiro não querer a República. Falava contra a República, pegava os dinheiros da República e mandava queimar. Impossível, porque nenhum, mesmo que fosse rebelde, não se ousaria de começar nenhum pequeno reduto, porque o avião estava aí para exterminar no mesmo momento. Para muito melhorou e para muito piorou, porque quem tinha seu terreno ficou à toa, ficou sem nada. Então, para mim, foi pior do que a guerra. A paisagem é a mesma. As serras, a vegetação rala, hoje o silêncio, a desolação em torno das águas represadas do Vaza Barris. Sob essas águas, adormece um drama impossível de esquecer. Aqui, sob essas águas tranquilas, a 18 metros de profundidade, já submersa a antiga vila de Canudos e o corpo do seu fundador, Antônio Conselheiro. Aqui, sob essas águas, estão submersos os despojos de 5.200 casas. Canudos. Uma cidade, um sonho, um pesadelo, ou simplesmente a luta cega pela independência inviável. A memória de Canudos está confusa, frágil, atormentada. Em torno de Canudos as consciências pesam. Aqui, sob essas águas tranquilas, milhares e milhares de cadáveres estão afogados. Primeiro olhar sobre os campos do sertão baiano. O chão é o mesmo. A inundação de Canudos pelas águas do açude de Cocorobó não pode encobrir toda a paisagem. O palco da luta está submerso, mas o anfiteatro em torno continua o mesmo.
Em tudo uma obstinada sugestão de morte. Nas raízes e plantas, no pó da terra árida, nos ossos dos animais. Hoje, uma câmera de cinema procura, entre cruzes e espinhos, levantar informações sobre uma guerra perdida no esquecimento e nas lembranças equívocas. Uma câmera procura evocar entre os poucos remanescentes a luta de uma multidão de homens, soldados e jagunços, marcados pela violência. O que a senhora viu falar da guerra de Canudos? Nadinha dessa vida não sei contar e nem sei dizer. A senhora acha que o conselheiro era santo? Não sei. Santo é Deus e Nossa Senhora não sei. Matéria não pode ser santa. De quem é essa viola que está aí atrás da senhora? Era do meu marido. Essa viola era de quem é? É a herança do pai dele. Isso foi o que ele deixou para a senhora? Tudo isso que tem aí foi o que ele deixou? E era de jogar no mato? Não podia ser. A senhora vivia em Canudos? Ia de passeio, fazer feira, fazia feira lá, no tempo que tinha feira. A senhora vive sozinha aí? Olha aí, tanto. Tudo é rodeador aí. O que é que a senhora faz? No dia que tem de comer, comer. E no dia que não tem, não come. A senhora tem filho? Tive, mas de criação não tem nenhum, só essa roda cair, que é dessa que está em pé, é a mesma amação, é o mesmo filho. Por que a senhora mora aqui no sertão de Canudos? Por quê? Mora aqui. Olha, porque quando cheguei, eu me casei e morava, os moradores eram aqui, e aqui fiquei morando. A senhora sabe alguma coisa da guerra? Não, senhor, não sei de explicar, senão nem bom, nem ruim. A senhora já foi a Monte Santo? Muitas vezes andei. Depois de velha, não. Mas conheço o Monte Santo como aqui. A senhora ia fazer o que lá? A festa. Que tinha festa boa lá. Subia para Santa Cruz, ver tudo. A senhora fez promessa a quem em Monte Santo? Nossa Senhora. Pedindo o quê? Socorro para a pobreza. Socorro para nós todos. É só quem vai lá pedir e ela dá. Ainda hoje é só isso, e pedir. Assim vai com bom atenção e adquire tudo que Deus quer dar. E pedir a quem tem que dar, que pedir a quem nunca teve, ainda tem, não dá.
Não tá bom? E por que a senhora não vai ao Monte Santo esse ano seguinte? Porque as pernas não dão mais para ir lá. E eu ia querer subir lá na Santa Cruz. E eu sei que não subo mais. Porque as pernas não dão. E assim, o que eu vou ver? As pernas não dão mais. Eu ia para ir cá por detrás, a cavalo, a animais, nas costas dos outros, pegado pelos braços dos outros, não vou, não. Dona Francisca, Pronto. conte as suas lembranças da guerra. Eu era menina, não me lembro da guerra. Sei que andei muito e gostei muito de ver, que era uma boniteza para tudo. Mas eu era menina, não me lembro. Conte quando a senhora estava varrendo. Quando eu estava varrendo, que a força apontou, eu aí me pus em pé com a vassoura na mão. Aí, força, deu com a cabeça que eu cuidasse. Mas eu dei com o dedo com que não cuidava. Aí foi tanto que a força chegou. Aí, a estrada, eu digo, a estrada eu boto vocês na estrada. Aí, a boniteza, Ave Maria, misericórdia. Aí quando se reuniram, que agora aí mandaram tocar os instrumentos para poder viajar. Quando tocaram a música, a coisa mais delicada do mundo. Seguiram. Mas tocando, a coisa mais bonita do mundo era aquela boniteza. Dava para a gente chorar sem viver a boniteza. Quando eles chegaram no canudo, soltaram as bombas, daí já entraram no canudo. Como é que o senhor se chama? João Francisco da Costa. Como é o nome desse lugar? Povo Cebonho. O senhor se lembra de alguma coisa da guerra antiga de Canudos? Não. Algumas coisinhas me lembro, de outras não. O que eu vi, ou depois de acabado, isso eu me lembro. A rua cai queimada toda, osso muito, uns queimados, outros aqui e para lá. É só o que eu vi. Aconteceu alguma coisa com o seu pai? Aconteceu um balaço na perna. O balaço bateu no chão, subiu para arriba, quando voltou, bateu na coxa. E um filho meu baleou, esse deu fogo, tomou um balaço, foi tirar bala na barriga. No tempo da guerra, o que é que o senhor fazia? Trabalhava de enxada. Trabalhava, mas arranhava. Também não tinha essa precisão, que tinha de tudo na roça. Tinha pai para me dar de comer. Trabalhava um dia, outro dia. Ia me deitar. O povo gostava do conselheiro? Muito gostava. Não falava nem o nome. O conselheiro mandava buscar gente no sertão para vir trabalhar com ele, lutar com ele? Não, senhor. O pessoal dele é quem desencabeceava o outro pessoal de fora. Era o pessoal dele mesmo, que estava com ele, é quem descabeceava todo mundo por fora. O que é que o pessoal dele fazia? Chamava o outro pessoal para ir para a rua. Que rua? Do Canudo. Contar nosso pai. Hoje, o que é que o senhor faz? Eu trabalho na roça, umas coisinhas de pau, corda, de canoar. Isso eu trabalho. Me fale aí do sertão do tempo da guerra. Como é que era naquele tempo? Vai ser tudo mais barato, mais em conta. Com qualquer dinheiro eu ganho pouco. Mas com qualquer dinheiro eu estava fazendo a arrumação de uma feirazinha para se passar assim. E hoje, do jeito que está, não dá jeito. Todo o dinheiro que se tem, tudo vai acabado. E não se passa a semana. Naquele tempo, era seca, era verde. Começava seca, tem anos de seca. E anos de verde. Bom,
Muito que tem a criação, muita criação. Leite, tem o leite, fazer o queijo hoje em dia. Ia aumentando muita coisa. Tinha criação para peguei de vez em quando essas mediacunhas. Eu já tive criação, já tive meus 5 jumentos de carga. Hoje ando de pé e acabando as dias de vida. Só esperando para as moras, quando eu vou. Eu entrei no combate, chamado do delegado de Monte Santo, José Esteves de Abreu, que me chamou para arranjar 10 burros de cangaia e sela. E então se arranjou-se 9 e se tocou-se para Monte Santo. E de lá, viu, a receber o comboio. Então, se Febrônio disse que menor não ia. Meu irmão disse que não, que eu passava perto de onde eu morava e quando chegasse eu dizia, viu, e deveria ir para casa. Então chegamos nos acampamentos, eu procurava pau para armar redes oficiais, cavava buraco para assar carne. O tenente Flores disse que se responsabilizava por mim e iria comigo. Como é que foi o combate da Lagoa de Sangue? O combate da Lagoa do Sangue foi na hora de se viajar, os sentinelas perdidos, se viu o tiro e o sentinela correu de lá para cá, o segundo atirou, o terceiro atirou e via 2 jagunços enrabados no sentinela. Um com a foice e outro com o machado. Quando entra no quadro, eles enfiaram eles para fora. E Febrônio gritou, não tira enquanto não recebe tiro dos inimigos. Nesse meio tempo eles chegaram e dispararam as armas. E Febrônio gritou, quadrado, 3, um deitado, um de joelho e outro em pé. Cerra o fogo, cerra o fogo. E aí cerrou o fogo e só se viu o serviço. De vez em quando a caixa batia, a corneta dava sinal, mas para mim eu não compreendia nada daquilo. Tudo bem, cerra o fogo, cerra o fogo. Nesse meio tempo, veio passando Febrônio por o meio, e já saiu com os óculos de alcança, foi lá, foi cá, e voltou e gritou, cerra o fogo, cerra o fogo, cerra o fogo. Aí só se viu os semeios. Nesse meio tempo, eles cercaram de todo lado. Ele gritou, quadrado feito, 3 linhas de fogo atirando, como eu já declarei. E cerra o fogo, cerra o fogo. Cerra depois do fogo cerrado, ele passou e foi, voltou, e quando voltou disse em vozes brandas, dispara o fogo, para o fogo, para o fogo. Aí é que está a miséria. Um se levantava do meio dos mortos, corria, viu, chão sem nada, eles atiravam e matavam. Outros de joelho, baleados, com as mãos postas, pedindo para não matar. Eles balam no rio. Viu? E assim foi até acabar. Depois de tudo isto, liquidado, viu, Febrônio deu ordem para ir viajar, para ir beberem água. Os soldados foram beber água. Quando chegaram lá, acharam a lagoa completa de sangue dos jagunços que corriam baleados e morriam dentro. Aí voltamos sem beber. Voltou-se para cá e ele reuniu os oficiais e disse que ali tinha havido aquele pessoal, calculasse quanto não tinha ficado dentro de Canudos. E trataram de volta. Então mandou botar em filha os mortos para contar.
Depois de contado, deu 96 mortos e 10 soldados. Foi o que aconteceu na Lagoa do Cipó, que hoje é Lagoa do Sangue. Naquela serra era a estrada para Canudo. Os jagunços construíram uma trincheira de mármore e esperaram a tropa do sultão de Menezes, e aqui houve um combate nessa malhada, aonde morreu aí alguns jagunços e soldados, e deram grande prejuízo no criatório do fazendeiro, que era gado e criação. E aqui ainda se encontra casca de bala, ferro velho e a trincheira demolida ali na serra. Eu me chamo José Ala, sou filho de lavrador e nasci nessa região de Euclides da Cunha, antigo Cumbe, e conheci apenas a chegada do povo do Conselheiro, acompanhando ele, e vinham atacado lá do litoral da Fazenda dos Barões, procurando se refugiar pelo Monte Santo, Rochó, e para cumprir a sua promessa de construir a frente igreja que tinha prometido. E daí ficaram em Canudo por tempo, até que começaram a caluniar e mandaram uns padres ir pregar uma missão aí, e que eles não atenderam muito aos padres. E daí começou a desavença, porque já vinham escoltados e da perseguição que faziam os barões e os fazendeiros do litoral, porque o povo, que naquele tempo ganhava um salário de uma pataca, viviam morrer de fome nas fazendas sem direito de trabalhar e de plantarem. Todos pegaram a acompanhar o conselheiro, onde ele arranjava com os fazendeiros do sertão algum recurso para eles vivendo, e assim se rodeavam. No inverno trabalhavam para eles, e no verão iam fazer as obras do conselheiro, porque naquele tempo não havia cemitério em 10 ou 20 léguas. O morto tinha que ser carregado nas costas para ir apresentar o padre na vila, onde tinha o cemitério, para ser encomendado. E como esse povo abandonou mais a fazenda dos barões e do litoral, do plantio de cana da Bahia do Sergipe, começaram logo a perseguir o conselheiro, fazendo muitas calúnias a Dom Pedro II, que esse não atendeu, porque achou que era injusto, e ele não tinham briga, não tinham luta, não tinham nada, só era caluniando porque eles não iam trabalhar. E após esta desavença apareceu a liberdade, a alforria, e acabou de completar a obra, porque os escravos abandonaram os engenhos e acompanhavam o conselheiro com as famílias, porque no sertão tinham terra de graça para trabalhar e sem pagar nada. O único sermão do conselheiro Frisante era este: a terra não é de ninguém, a terra é de todos. O que é que o senhor faz? Escrevo os sertões, versos, sonetos, as serras, os rios, dos estados do norte e nordeste, a fome, a necessidade das secas. O senhor escreveu já sobre a Guerra de Canudos? Escrevi vários. Porém, mais importante é o livro Guerra no Sertão de Canudo e Sangue de Irmão, ultimamente em História. O senhor testemunhou alguma coisa quando criança? Muita coisa. Vi a calamidade da guerra. Depois, 4 dias que a força saiu, que meu pai me levou lá, para ver os mortos de Canudo. O senhor fez um museu com os espólios da Guerra de Canudos? Sim. Depois que viajei pelo Brasil, 20 anos, no ano de 20 eu fui recenseador de Canudo, e lá colhi a primeira espada do exército que está aqui no museu. E daí, quando viajei, tive a ideia de ver tanto museu por esses estados que andei, e lembrei de imortalizar os mortos de Canudo, que era uma necessidade abandonada pelo povo da terra, que não ligavam de forma alguma. E procurei juntar armas, comprando aqui, ali, acolá, mandando desenterrar os que eles tinham enterrado, e comprando e juntando em uma sala para fundar um museu em memória aos mortos que tomaram em Canudo, Capitão Salomão, Moreira César, Virarinho e muitos outros que foram baleados
gente importante como os do conselheiro João Abade, o Pajeú, o Vila Nova e o próprio Antônio Conselheiro. As águas represadas do Vaza Barris estão serenas. Em redor, as mesmas serras que levaram o conselheiro a rebatizar o povoado com o nome de Belo Monte. O silêncio é completo. As vozes calaram. Não se ouve mais o toque dos clarins, nem o rufar dos tambores. Não se ouve mais o silvo das balas, o golpear incessante dos sabres e facões, o troar dos canhões e das granadas. Não mais o rugido rouco das gargantas, os gritos de dor, sede e fome, noite e dia, sob a asfixia do sol abrasador. Não mais a poeira, a exalação fétida, os gestos de perdão e ameaça, os olhos esbugalhados pela tortura permanente do inferno da guerra. Sob essas águas o sangue coagulou. Hoje, sob a mesma luz, percorremos lentamente a paisagem esquecida. Uma estranha vegetação recobriu a terra macerada. Escombros e ruínas lembram uma tentativa de humanidade que não floresceu nem murchou. Velhas casas fazem recordar um projeto desesperado de organização humana que não foi permitido evoluir. « 1893. Depois de 20 anos de peregrinações constantes pelos sertões do Nordeste, Antônio Mendes Maciel, o conselheiro, tido pelas autoridades como um místico bronco perigoso, ergue numa fazenda às margens do Vaza Barris o povoado de Canudos. Pregando um evangelho sugestivo, seduz a rústica população sertaneja. Canudos cresce. Todos os dias, famílias das mais distantes regiões chegam ao arraial em busca da salvação. Em pouco tempo, a cidade conta com 30 mil habitantes. Ali, não se paga impostos, desconhece-se a civilização e a riqueza é um bem comum. Insurgindo-se contra os postulados republicanos, o conselheiro anuncia que a abundância será tanta que as águas do Vaza Barris se transformarão em leite. Urge então uma providência imediata. 4 expedições militares iriam ali restabelecer o respeito às leis e às instituições. Mas a situação do Brasil é difícil. A consolidação da República, que também aspira o desenvolvimento industrial da nação, é tumultuada por crises e lutas internas. Interesses políticos antagônicos dividem o Partido Republicano. O débito para com o exterior cresce. A inflação galopante toma conta do país, impondo a depreciação da moeda. No mercado internacional, cai violentamente o preço do café.
base da vida econômica nacional. Acumulam-se os estoques invendáveis. Surge a crise da superprodução. Da Bahia, através do governador Luiz Viana, chega a espantosa notícia do fracasso das expedições comandadas pelo Major Febrônio e o Coronel Moreira César, este herói nacional, assassinado pela horda de fanáticos de Antônio Conselheiro. Estabelece-se o caos. O conselheiro é tido como agente da monarquia insurreta. O comércio fecha as portas. É decretado feriado nacional. Os jornais conservadores são empastelados. A classe média vai às ruas, em manifestações cívicas, exigir a sufocação imediata da revolta monarquista. O espantalho monárquico, representado pela figura do conselheiro e sua gente, faz com que o presidente da República, o advogado paulista Prudente de Moraes, chame às armas os próprios deputados federais. No quartel-general do Exército, abrem-se inscrições para o preenchimento dos claros das tropas. São fundados batalhões patrióticos. O general Arthur Oscar, comandante do 2º Distrito Militar, é convidado para assumir a direção da luta. Tropas do Rio Grande do Sul, Paraíba, Ceará, Pernambuco, Pará, Piauí, Maranhão, Sergipe, a capital federal, Amazonas e São Paulo convergem para a Bahia. Em Canudos, a sorte da República está em jogo. 8.000 soldados serão mobilizados para debelar a insurreição cabocla, que mais tarde obrigará o próprio ministro da Guerra a deslocar-se para os sertões de Canudos. General, na qualidade de especialista, como o senhor hoje interpreta e vê a Guerra de Canudos, sobretudo em relação aos primeiros insucessos do Exército diante da campanha? Muito bem, quando começou aquilo que veio a ser a Guerra de Canudos, ninguém tinha a menor ideia do que pudesse acontecer. Ao governador da Bahia, por exemplo, pareceu que se tratava de uma simples agitação sertaneja, dessas que surgem e facilmente são debeladas. E nessas condições ele pediu auxílio do governo federal, no caso do comandante do distrito, do distrito militar, como se chamava naquele tempo, que hoje corresponde à região militar. Ele pediu o auxílio do comandante do distrito, que era o general Solon, aliás, homem ilustre, homem republicano histórico, e comandava a guarnição da Bahia, Salvador. O general Solon cedeu ao governo do estado, prontamente, um contingente de tropas, 104 homens, e o tenente Pires Ferreira, que tocou então para o interior, certo de que ia fazer uma marcha muito simples, uma operação sem nenhuma dificuldade, com a qual resolveria o problema do Antônio Conselheiro reclamado. E partiu de Juazeiro, que foi o seu lugar de estação, e veio até a cidade de Uauá, onde recebeu a visita dos chamados jagunços, dos homens de Antônio Conselheiro, que vieram ao seu encontro. E ele estava dormindo, com a sua tropa posta em sossego, quando pela noite adentro surgiram os homens de Antônio Conselheiro na estrada, uma multidão, cantando, entoando ladainhas, e agrediu com poucos homens e armas muito primárias os sentinelas. Travou-se então um tiroteio, os soldados foram despertados, tomaram posição de combate, se esconderam nas casas, pelas janelas e foram alvejando a multidão. A multidão foi muito atingida, a multidão de fanáticos foi muito atingida, mas a tropa ficou em pânico e empreendeu no dia seguinte, mal o dia amanheceu, empreendeu uma volta apressada e aflita em direção a Juazeiro. Depois desse desastre, desse fiasco, dessa surpresa de Uauá com o tenente Pires Ferreira, é que o governo se deu conta de que algo mais sério havia. E foi quando se organizou então a primeira expedição propriamente dita, que é a expedição confiada ao Major Febrônio. Então essa expedição parte e é também surpreendida pela potencialidade e pelos métodos de combate dos chamados jagunços. Logo a seguir, em dezembro, já vem a segunda expedição, que é a expedição, uma expedição já importante, a expedição do coronel Moreira César. Moreira César tido como uma autoridade máxima em campanha. Ele havia sido um vitorioso, implacável na Revolução Federalista no Sul, sobretudo em Santa Catarina. Mas o que faz Moreira César?
cheio de confiança em si próprio, ele se lança no sertão inteiramente despreparado para aquilo que ia ser enfrentado. Aí que começa o problema propriamente da inadequação. O exército, através do Moreira César, não soube ou não acertou com a condução das operações. Ele pretendeu fazer uma operação clássica, uma operação convencional, com grandes massas, lançando soldados de qualquer maneira sobre os jagunços. Mas isso não funcionava naquela caatinga, porque se tratava, e já estava bem claro isso, se tratava de uma guerrilha. Ora, uma guerrilha não se resolve com a guerra clássica. Isso não foi só naquela ocasião e naquele tempo, mas em todos os tempos, ainda hoje. Nós tivemos exemplo bem frisante de como a guerrilha é poderosa e é capaz de derrotar os exércitos mais poderosos do mundo, que foi no Vietnã, quando os americanos tiveram um revés, afinal reconhecido por eles próprios, em face de uma guerrilha. O Brasil mesmo teve esse problema nos tempos coloniais, quando os holandeses, com um exército convencional, poderoso, aparatoso, foi tranquilamente derrotado pelos pernambucanos, pelos nordestinos, que se armaram em guerrilhas contra esses holandeses. Então, o fenômeno foi o mesmo que ocorreu em Canudos. Resultado, o Moreira César ficou morto lá. Morreu em combate por força do seu erro. Pagou com a vida a sua própria inadvertência em relação àquele tipo de guerra que se feria naquelas caatingas. É nessa ocasião que intervém um homem que vai decidir o destino de Canudos. É o ministro da Guerra, o Marechal Machado Bittencourt. Ele compreende que era preciso organizar a logística da campanha e pessoalmente se transfere para o Teatro da Luta, na Bahia, e começa a trabalhar a organização do que se chama a logística. E foi isso que aconteceu. O Marechal Bittencourt organizou os abastecimentos, metodicamente, criou uma base de operações e, a partir daí, o cerco de Canudos se pôde fazer com rigor e o assalto ao Arraial de Canudos também se fez de uma forma impiedosa até a sua destruição. O fato serve para fortificar a impressão que todos nós temos de que se dava Canudos como uma guerra contra a República, como uma luta monarquista. Isso também contribui para aquele ambiente de regozijo geral no momento em que Canudos é esmagado. Mas, no fundo, do ponto de vista militar, foi tão somente uma luta de guerrilheiros, para quem a vida tinha pouca importância e que conheciam muito bem aquela região e dispunham de armas, embora disponham de armas muito precárias, dispunham de um ânimo invencível. E foi esse ânimo invencível e o conhecimento da terra em que lutavam que lhes deu, por muito tempo e de uma forma bastante apreensiva para o governo, lhes deu a impressão de uma tropa poderosa. Nada disso. Eles eram frágeis, eles estavam mal armados e o que tiveram a seu favor foi o conhecimento da terra e o ânimo extraordinário de luta com que se portaram até o fim. Tanto que Euclides da Cunha menciona, Canudos não foi derrotada, Canudos não foi vencida, Canudos foi destruída, Canudos foi extinta, foi exterminada. De várias partes do país, as tropas recém-chegadas a Salvador partem imediatamente para Queimadas, início do sertão baiano. A 5 de abril de 1897, o general Arthur Oscar organiza militarmente a 4ª expedição, reunindo unidades do Exército e da Polícia com tropas de infantaria, cavalaria e artilharia. 4.000 soldados formam 2 colunas. A primeira segue pela vila de Monte Santo, mais tarde quartel-general das forças. A segunda atravessa o estado de Sergipe até Jeremoabo, nas vizinhanças de Canudos. Posteriormente, ambas irão atacar maciçamente o reduto dos fanáticos. Mas antes é preciso organizar os serviços de retaguarda, vestir, municiar e instruir os soldados. Apesar do apoio econômico do governo, tanto em Queimadas quanto em Monte Santo os recursos são escassos. É preciso saber vencer. O país inteiro vive dos acontecimentos da guerra. Mas Canudos não está de braços cruzados. Os homens do conselheiro aperfeiçoam suas fortificações e tocaias. As armas, forjadas com as próprias mãos, ajuntam-se grande número de munição e carabinas tomadas da expedição Moreira César. Gente de toda parte continua se agregando às hostes do conselheiro. O povoado se organiza para aquilo que viria a ser a última e definitiva resistência.
As diversas expedições que foram enviadas contra Antônio Conselheiro em Canudos, no interior da Bahia, essas diversas expedições, confiadas a militares ilustres, homens que haviam se batido no Paraguai com, vamos dizer, bravura e mais ainda com profundo conhecimento da tática militar, não poderia ter absolutamente nenhum sucesso em face da concepção que tinham aqueles chefes, que para lá foram, de que ali iriam encontrar um campo tão propício para o desenvolvimento daquela tática militar tradicional. Ali havia a Macega, ali havia, como disse a topografia, toda ela acidentada e muito acidentada. O clima e mais ainda o afinco, a decisão do sertanejo em defender aquele arraial, que era o Arraial do Bom Jesus, dentro do fanatismo não só nato no sertanejo, como também transmitido por Antônio Conselheiro. Os chefes militares que fracassaram, nós vamos rememorá-los, encontraram na autoridade superior, que é a do ministro da Guerra, o Marechal Bittencourt, então a decisão de mandar para lá uma grande força militar. E essa força militar foi confiada ao general Arthur Oscar de Andrade Guimarães. Ele teve para coadjuvá-lo no comando dessa tropa 2 outros generais, o general Cláudio do Amaral Savagé e o general João da Silva Barbosa. O general Savagé, como podem ver nesse croquis que foi tirado do local, não concordou inicialmente com as disposições táticas que haviam sido adotadas pelo comandante-chefe. Respeitosamente ele ponderou que todas as outras expedições que haviam se desenvolvido por Monte Santo fracassaram, porquanto o sertanejo não fazia aquela campanha de campo aberto como das coxilhas do Rio Grande do Sul, a que Arthur Oscar estava acostumado. Arthur Oscar, aliás, o general Savagé, procurou, desenvolvendo através do Vaza Barris pela margem esquerda, envolver o Arraial do Bom Jesus. E isso foi o que ocorreu. Enquanto o general Arthur Oscar vem pela forma tradicional, como todos vieram pela frente, para atacar o arraial que aqui se encontrava, Savagé vem por outra margem do Vaza Barris. Então aqui ele envolveu o arraial. Envolveu, embora depois fosse ferido, o general Savagé conseguiu assegurar a vitória que deu finalmente às forças federais não somente exterminar com aquela rebelião, mas também acabar de uma vez com aquele conflito entre irmãos. Ficou a lição na história, uma lição que serve para nós até hoje, que acima dos interesses personalistas deve estar sempre os interesses mais altos, que são os interesses da pátria. Durante um ano, o povo do Conselheiro resistiu 4 expedições militares. A cada dia os combates iam se tornando mais sangrentos, corpo a corpo, face a face, entre golpes de facão e sabre, soldados e jagunços sucumbiam num banho de sangue sem precedentes na história das guerras nacionais. Os lutadores se atracavam ferozmente, não havia dó nem piedade. Adotando um estilo de guerra desconcertante, feito de movimentos rápidos e ataques inesperados, os sertanejos lutavam tenazmente, levando desespero e aflição às tropas oficiais. Mas, gradativamente, com a chegada do ministro da Guerra ao palco da campanha, general Machado Bittencourt, as forças do governo foram fechando o cerco. Trazendo um reforço de 3.000 homens, o ministro da Guerra estabelece, afinal, em Monte Santo, um eficiente sistema de abastecimento que muda de imediato o panorama da luta. O resultado não se faz esperar. Isolada, num círculo de fome e sede,
Castigada pela fuzilaria e pelos canhões, Canudos foi conquistada palmo a palmo. O combate tinha seus dias contados. A resistência era absurda. A ferro e fogo, parte do arraial cai nas mãos das tropas do exército. Com a morte do conselheiro a 22 de setembro, a guerra chega praticamente ao fim. Quando mais tarde os soldados invadem francamente o reduto, em meio às ruínas, entre cinzas e escombros, queimados, incinerados, centenas e centenas de cadáveres apodrecem ao sol. Muitos ainda descarnados em gestos de espanto e ameaça. Do que outrora fora o povoado considerado invencível, do que se tinha anteriormente como inexpugnável, restavam algumas paredes, logo destruídas pela ação do fogo e das explosões. O arrasamento foi completo. Os poucos que escaparam foram feitos prisioneiros. Os homens, depois de interrogados, eram degolados. Quanto às mulheres, entre a resignação e o desespero, prostravam-se na esperança de uma viagem rumo ao desconhecido. E as crianças, as dotadas de melhor sorte, eram consideradas relíquias de guerra e levadas com os vitoriosos. Para o aniquilamento total de Canudos, foram necessárias a morte de 5.000 soldados e cerca de 20.000 jagunços. Batalhões que, no início da guerra, marcharam para o arraial com 600 homens, estavam reduzidos a pouco mais de uma centena. Imposto o castigo, restabelecida a paz, reverenciados os mortos, começou a retirada. Estava fim da missão. Canudos era um mau exemplo. Não deveria ficar na memória. Antes, porém, sob as vistas do comando-geral, foi exumado e fotografado o cadáver do conselheiro. Sua cabeça foi cortada e levada para a capital como objeto de estudos. O resto do corpo, envolto numa esteira, foi novamente sepultado. José Caranês. Professor, hoje, como estudioso do assunto, passados tantos tempos, como o senhor vê a Guerra de Canudos e a figura de Antônio Conselheiro? Creio que há necessidade de uma revisão histórica da figura do conselheiro. Porque, no meu modo de julgar, pelo que tenho conseguido ver nos documentos, nos depoimentos, o conselheiro é realmente uma figura de líder da sua época, pelos serviços que prestou ao sertão, construindo igrejas, levantando muros de cemitérios, fazendo pequenos tanques para o uso da população, dando seus conselhos sempre no sentido do bem. Uma figura extraordinariamente humana, que conseguiu dominar um número imenso de sertanejos. Todos recordam a figura do conselheiro como a de um homem bom, que só pregava o bem. A desgraça que houve, dizem eles, não foi por causa do bom Jesus conselheiro. Ele distribuía com os pobres os recursos que angariava nas suas
pregações. Conversava com os seus adeptos com a voz muito mansa, muito suave, a todos chamando meu irmão. E esses, por sua vez, o tratavam como meu pai. Jamais se intitulou conselheiro, sustentando que era apenas um simples peregrino preocupado em ajudar os desventurados. É por isso que eu acho que a sua figura humana alcançou tanto prestígio no seio das populações do Nordeste baiano. Ninguém nessa região jamais teve tanto prestígio. Prestígio que era capaz de enfrentar o das autoridades religiosas e o das autoridades civis, dando naturalmente os choques que sofreram. Quanto à guerra, devemos considerar que o conselheiro viveu nos sertões da Bahia durante cerca de 25 anos, de 1874 a 1897. E que durante este tempo, várias mudanças ocorreram na vida brasileira que foram verdadeiros impactos sobre a população sertaneja. Como, por exemplo, a abolição do cativeiro, a proclamação da República, a separação da Igreja do Estado, o estabelecimento do casamento civil, transformações que os sertanejos não tinham formação para entender. Então, o povo se voltava para uma força superior capaz de resolver todos aqueles problemas. Inclusive, lembremos do encilhamento, o aumento dos preços, aumento vertiginoso depois da República. E acusavam a República por muitos desses males. Ora, o conselheiro ia congregando em torno de sua pessoa todos aqueles que se sentiam desamparados, sofridos, angustiados. E esse número de acompanhantes do conselheiro, estabelecidos com ele num lugar chamado Canudos, que o Bom Jesus denominava de Belo Monte, era de fato um aglomerado humano que foi se tornando independente, sem nenhuma obediência à autoridade do poder civil ou à autoridade do poder eclesiástico. Só mandava, só dirigia o conselheiro. É também de convir que, nessa época, os choques entre jagunços, entre cangaceiros, predominavam nos sertões da Bahia. Foi um período de muitas lutas entre grupos de coronéis de partidos diferentes que disputavam o poder nas suas localidades. Então havia um clima de luta, um clima de guerra. E muitos desses jagunços foram também para Canudos, criando com isto um clima de desordem que não era aquele preconizado, defendido pelo conselheiro, mas que a partir de determinado momento não teve mais forças para controlar uma população imensa e com elementos indiscutivelmente à margem
da sociedade, com verdadeiros marginais do sertão. Enquanto havia, por outro lado, gente da melhor qualidade. É injustiça considerar que somente elementos maus acompanharam o conselheiro. A grande, absoluta maioria era de gente trabalhadora, muitas vezes possuindo bens que representavam bastante para o sertão daquela época, gente que ouvia os conselhos do Bom Jesus e procurava cumprir. Lógico que houve uma intervenção de grupos políticos. Há dois aspectos políticos no caso de Canudos. Primeiro é o aspecto regional. Os inimigos de Louisiana, governador do estado, apontando-o como responsável pelo desenvolvimento de Canudos, que ele queria ver crescer para se tornar um centro de combate aos seus adversários políticos. Por outro lado, na área federal, com os florianistas exaltados, saudosistas, que haviam perdido o seu líder Floriano e responsabilizavam Prudente de Moraes pelo que estava acontecendo no sertão, onde se imaginava, de modo absolutamente inverídico, que o conselheiro mantinha ligações com um grupo da monarquia. É hoje fato incontestável, indiscutível, não ter havido jamais, em momento algum, ligação entre Canudos e a monarquia. Canudos era um grupo humano que cresceu demasiadamente e se tornou perigoso para a sobrevivência do poder naquela região. Hoje o sol torna a brilhar sobre as águas represadas do Vaza Barris. O silêncio é profundo. Reina uma ordem inalterável. Nada nos leva a acreditar que sob essas águas tranquilas adormece um sonho repleto de ameaças. Nada nos leva a crer que 25 mil mortos assombram essa paisagem. Pois a guerra acabou e com ela os atos de ousadia e coragem. Hoje, uma câmera de cinema procura colher os vestígios de um passado submerso no esquecimento. Como avaliar a realidade de uma guerra em que a fuga representou uma ameaça e a fé é rude, um ato de loucura? Como imprimir uma imagem cuja essência era de uma dor permanente, do medo, do pavor, da angústia e da humilhação? Só podemos mostrar a superfície e a face, nem mesmo a cor, tampouco as sombras. Sim, os nossos passos são inúteis, e as nossas imagens apenas a ilusão de nossas retinas, durante o breve ato de uma projeção. De Canudos nada mais resta, além de lembranças desagradáveis, fomentadas para que as memórias permaneçam vivas, sem temor, contra os equívocos e as suposições. De Canudos nada mais resta. Talvez apenas fragilmente, entre as nuvens sombrias do anoitecer, a perspectiva de uma esperança. A esperança de que, em meio ao isolamento e à desolação, surja a verdadeira e única paz, contrária à dor.
à pobreza e ao luto, feita de compreensão e justiça.